Tudo bem, André? Aqui é André Neto, da Rádio CBN. Queria perguntar ainda sobre essa mudança. É a primeira vez que você vai ter um contrato longo jogando no futebol brasileiro, sua segunda passagem por aqui. E na primeira passagem você teve um episódio importante jogando contra o Palmeiras. Você está marcado, querendo ou não, na história do Palmeiras, jogando pelo Flamengo. Queria que você comentasse sobre esse episódio também, agora com as cores, você vestindo as cores do Palmeiras, como é que se isso muda um pouco essa história na sua cabeça do erro na final da Libertadores, e se essa mudança de fato para o Brasil mais definitiva, como é que foi essa tomada de decisão? Obrigado. Não, eu acho que o que aconteceu ficou no passado para mim. Eu cheguei aqui neste grande clube e eu quero escrever minha história desde o próximo jogo que vai começar, e eu quero ter uma bela história, escrever, ter muito sucesso aqui, com muitos títulos daqui para frente. Então, para mim, isso é o mais importante, e espero que possa ficar aqui o mais tempo possível e vencedor o mais tempo possível. Queria só voltar um pouquinho em relação ainda ao que você espera desse encontro com a torcida, que já vai acontecer no sábado pelo Campeonato Brasileiro, e também recuperando um pouquinho da sua fala sobre aquela final da Libertadores, porque até o momento em que você ainda não vestia a camisa do Palmeiras, o torcedor se apegava muito naquela falha, inclusive próximo ali à sua contratação, o Palmeiras lança um terceiro uniforme, a gente viu que torcedores, melhor dizendo, já colocaram o seu nome e o ano de 2021 em relação à falha. E acho que é normal pela ótica, né, pela visão do torcedor, esse tipo de provocação e zoação. Mas eu queria te ouvir sobre esse encontro que você está planejando já para sábado com a torcida do Palmeiras, se você considerava como normal tudo isso que acontecia em relação a 2021, e se você espera que agora, vestindo a camisa do Palmeiras, talvez haja uma mudança até de comportamento do torcedor do Palmeiras em relação a você depois de tudo que aconteceu. Obrigado. Então, sobre o que eu falei, o que aconteceu no passado já passou. Essas são coisas normais, essas provocações de torcida. Eu sou profissional, eu não fico dando muita atenção nessas coisas. Eu estou focado aqui, desde que eu cheguei aqui o primeiro dia, me adaptar o mais rápido possível para mim fazer o meu melhor possível dentro de campo. Então, eu não fico ligando muito para essas coisas. Eu quero mostrar com o meu futebol para a torcida do Palmeiras, fazendo gols, dando assistência, ganhando jogos, que para mim é o mais importante. Alan, da Casa TV. Um debate que surgiu muito aqui no Brasil pós-Copa do Mundo de Clubes da FIFA foi sobre a distância do futebol europeu para o brasileiro ter diminuído, porque de fato os brasileiros fizeram grandes jogos contra europeus, bateram de frente. Qual que é a sua percepção depois desses dias de treinamento aqui em relação à estrutura do Palmeiras, ao futebol brasileiro? Você que viveu muito na Europa, já jogou em grandes clubes lá fora, e voltando para o Palmeiras agora, qual que é a sua percepção? De fato essa distância diminuiu? Ela nunca existiu? Ela ainda existe? O que você acha? Não, de fato isso diminuiu muito. A estrutura que o Palmeiras tem aqui é uma estrutura de futebol de elite. Poucos clubes no mundo têm a estrutura que o Palmeiras tem e o suporte que eles dão aqui para os jogadores. Então eu acho que assim, o nível de futebol é difícil comparar, porque tem muita viagem aqui, como já venho dizendo, tem muitas viagens, é difícil comparar o futebol daqui, mas no Mundial de Clubes viu que deu para bater de igual para igual, teve muitos bons jogos, os clubes brasileiros foram muito bem, então eu acho que essa distância está ficando cada vez menor, e eu acho que com a estrutura dessa, com certeza vai ficando menor a cada ano. Andreas, aqui novamente, voltando a 2021, mas fora das quatro linhas, a gente viu uma mobilização muito grande do torcedor palmeirense naquela final. Foi histórico isso, talvez uma das grandes festas que o Palmeiras fez fora do Brasil. Você viveu essa final também dentro de campo. Eu quero saber a sua expectativa para encontrar o torcedor palmeirense no estádio. O que você sentiu, talvez, da torcida do Palmeiras naquela final também, se puder responder. Obrigado. Na final, desde que acabou o jogo ali, para mim, eu não acompanhei nada depois disso. Para mim foi um momento ali que aconteceu e acabou. Então, para mim, eu não fiquei muito prestando atenção. Mas o que eu posso falar sobre a torcida do Palmeiras é que nesses últimos dias, nessas últimas semanas, foi absurdo o tanto de mensagem, o tanto de carinho que eu recebi. Não só eu, da minha família, da minha esposa também, e foi algo muito especial para mim. Andreas, aqui, novamente, só para pegar também do bastidor, se algum clube de fato tentou buscar sua contratação até na Europa, tentou brigar com o Palmeiras ali, e você falou, não, meu caminho
é o Palmeiras? Sim, de fato, eu tive conversas com diversos outros clubes da Premier, mas quando realmente teve o interesse do Palmeiras e teve a conversa com Barros, com Anderson Barros e meu agente, a gente falou, acho que a melhor coisa é a gente ir para o Palmeiras, e foi pelo carinho, pela demonstração que me queria tanto. Então, sim, teve outros clubes, teve grandes clubes que jogam Champions, que estavam me querendo, mas eu acho que para mim o melhor momento de estar hoje na minha carreira é no Palmeiras. Tudo bem, André? Aqui é André Neto da Rádio CBN. Queria perguntar ainda sobre essa mudança. É a primeira vez que você vai ter um contrato longo jogando no futebol brasileiro, sua segunda passagem por aqui. E na primeira passagem você teve um episódio importante jogando contra o Palmeiras. Você está marcado, querendo ou não, na história do Palmeiras, jogando pelo Flamengo. Queria que você comentasse sobre esse episódio também, agora com as cores, você vestindo as cores do Palmeiras, como é que se isso muda um pouco essa história na sua cabeça do erro na final da Libertadores, e se essa mudança de fato para o Brasil mais definitiva, como é que foi essa tomada de decisão? Obrigado. Não, eu acho que o que aconteceu ficou no passado para mim. Eu cheguei aqui neste grande clube e eu quero escrever minha história desde o próximo jogo que vai começar, e eu quero ter uma bela história, escrever, ter muito sucesso aqui, com muitos títulos daqui para frente. Então, para mim isso é o mais importante, e espero que possa ficar aqui o mais tempo possível e vencedor o mais tempo possível. Queria só voltar um pouquinho em relação ainda ao que você espera desse encontro com a torcida, que já vai acontecer no sábado pelo Campeonato Brasileiro, e também recuperando um pouquinho da sua fala sobre aquela final da Libertadores, porque até o momento em que você ainda não vestia a camisa do Palmeiras, o torcedor se apegava muito naquela falha, inclusive próximo ali à sua contratação, o Palmeiras lança um terceiro uniforme, a gente viu que torcedores, melhor dizendo, já colocaram o seu nome e o ano de 2021 em relação à falha. E acho que é normal pela ótica, né, pela visão do torcedor, esse tipo de provocação e zoação. Mas eu queria te ouvir sobre esse encontro que você está planejando já para sábado com a torcida do Palmeiras, se você considerava como normal tudo isso que acontecia em relação a 2021, e se você espera que agora, vestindo a camisa do Palmeiras, talvez haja uma mudança até de comportamento do torcedor do Palmeiras em relação a você depois de tudo que aconteceu. Obrigado. Então, sobre o que eu falei, o que aconteceu no passado já passou. Essas são coisas normais, essas provocações de torcida. Eu sou profissional, eu não fico dando muita atenção nessas coisas. Eu estou focado aqui, desde que eu cheguei aqui o primeiro dia, me adaptar o mais rápido possível para mim fazer o meu melhor possível dentro de campo. Então, eu não fico ligando muito para essas coisas. Eu quero mostrar com o meu futebol para a torcida do Palmeiras, fazendo gols, dando assistência, ganhando jogos, que para mim é o mais importante. Alan da Casa TV. Um debate que surgiu muito aqui no Brasil pós-Copa do Mundo de Clubes da FIFA foi sobre a distância do futebol europeu para o brasileiro ter diminuído, porque de fato os brasileiros fizeram grandes jogos contra europeus, bateram de frente. Qual que é a sua percepção depois desses dias de treinamento aqui em relação à estrutura do Palmeiras, ao futebol brasileiro? Você que viveu muito na Europa, já jogou em grandes clubes lá fora, e voltando para o Palmeiras agora, qual que é a sua percepção? De fato essa distância diminuiu? Ela nunca existiu? Ela ainda existe? O que você acha? Não, de fato isso diminuiu muito. A estrutura que o Palmeiras tem aqui é uma estrutura de futebol de elite. Poucos clubes no mundo têm a estrutura que o Palmeiras tem e o suporte que eles dão aqui para os jogadores. Então eu acho que assim, o nível de futebol é difícil comparar, porque tem muita viagem aqui, como já venho dizendo, tem muitas viagens, é difícil comparar o futebol daqui, mas no Mundial de Clubes viu que deu para bater de igual para igual, teve muitos bons jogos, os clubes brasileiros foram muito bem, então eu acho que essa distância está ficando cada vez menor, e eu acho que com a estrutura dessa, com certeza vai ficando menor a cada ano. Andréas, aqui novamente, voltando a 2021, mas fora das quatro linhas, a gente viu uma mobilização muito grande do torcedor palmeirense naquela final. Foi histórico isso, talvez uma das grandes festas que o Palmeiras fez fora do Brasil. Você viveu essa final também dentro de campo. Eu quero saber a sua expectativa para encontrar o torcedor palmeirense no estádio. O que você sentiu, talvez, da torcida do Palmeiras naquela final também, se puder responder. Obrigado. Na final, desde que acabou o jogo ali, para mim, eu não acompanhei nada depois disso. Para mim foi um momento ali que
aconteceu e acabou. Então, para mim, eu não fiquei muito prestando atenção. Mas o que eu posso falar sobre a torcida do Palmeiras é que nesses últimos dias, nessas últimas semanas, foi absurdo o tanto de mensagem, o tanto de carinho que eu recebi. Não só eu, da minha família, da minha esposa também. E foi algo muito especial para mim. Andreas, aqui, novamente. Só para pegar também do bastidor, se algum clube de fato tentou buscar sua contratação até na Europa, tentou brigar com o Palmeiras ali, e você falou, não, meu caminho é o Palmeiras. Sim, de fato, eu tive conversas com diversos outros clubes da Premier, mas quando realmente teve o interesse do Palmeiras e teve a conversa com Barros, com Anderson Barros e meu agente, a gente falou, acho que a melhor coisa é a gente ir para o Palmeiras, e foi pelo carinho, pela demonstração que me queria tanto. Então, sim, teve outros clubes, grandes clubes que jogam Champions, que estavam me querendo, mas eu acho que para mim o melhor momento de estar hoje na minha carreira é no Palmeiras. Tudo bem, Andreas? Aqui é André Neto da Rádio CBN. Queria perguntar ainda sobre essa mudança. É a primeira vez que você vai ter um contrato longo jogando no futebol brasileiro, sua segunda passagem por aqui. E na primeira passagem você teve um episódio importante jogando contra o Palmeiras. Você está marcado, querendo ou não, na história do Palmeiras, jogando pelo Flamengo. Queria que você comentasse sobre esse episódio também, agora com as cores, você vestindo as cores do Palmeiras, como é que se isso muda um pouco essa história na sua cabeça do erro na final da Libertadores, e se essa mudança de fato para o Brasil mais definitiva, como é que foi essa tomada de decisão? Obrigado. Não, eu acho que o que aconteceu ficou no passado para mim. Eu cheguei aqui neste grande clube e eu quero escrever minha história desde o próximo jogo que vai começar, e eu quero ter uma bela história, escrever, ter muito sucesso aqui, com muitos títulos daqui para frente. Então, para mim isso é o mais importante, e espero que possa ficar aqui o mais tempo possível e vencedor o mais tempo possível. Queria só voltar um pouquinho em relação ainda ao que você espera desse encontro com a torcida, que já vai acontecer no sábado pelo Campeonato Brasileiro, e também recuperando um pouquinho da sua fala sobre aquela final da Libertadores, porque até o momento em que você ainda não vestia a camisa do Palmeiras, o torcedor se apegava muito naquela falha, inclusive próximo ali à sua contratação, o Palmeiras lança um terceiro uniforme, a gente viu que torcedores, melhor dizendo, já colocaram o seu nome e o ano de 2021 em relação à falha. E acho que é normal pela ótica, né, pela visão do torcedor, esse tipo de provocação e zoação. Mas eu queria te ouvir sobre esse encontro que você está planejando já para sábado com a torcida do Palmeiras, se você considerava como normal tudo isso que acontecia em relação a 2021, e se você espera que agora, vestindo a camisa do Palmeiras, talvez haja uma mudança até de comportamento do torcedor do Palmeiras em relação a você depois de tudo que aconteceu. Obrigado. Então, sobre o que eu falei, o que aconteceu no passado já passou. Essas são coisas normais, essas provocações de torcida. Eu sou profissional, eu não fico dando muita atenção nessas coisas. Eu estou focado aqui, desde que eu cheguei aqui o primeiro dia, me adaptar o mais rápido possível para mim fazer o meu melhor possível dentro de campo. Então, eu não fico ligando muito para essas coisas. Eu quero mostrar com o meu futebol para a torcida do Palmeiras, fazendo gols, dando assistência, ganhando jogos, que para mim é o mais importante. Alan da Casa TV. Um debate que surgiu muito aqui no Brasil pós-Copa do Mundo de Clubes da FIFA foi sobre a distância do futebol europeu para o brasileiro ter diminuído, porque de fato os brasileiros fizeram grandes jogos contra europeus, bateram de frente. Qual que é a sua percepção depois desses dias de treinamento aqui em relação à estrutura do Palmeiras, ao futebol brasileiro? Você que viveu muito na Europa, já jogou em grandes clubes lá fora, e voltando para o Palmeiras agora, qual que é a sua percepção? De fato essa distância diminuiu? Ela nunca existiu? Ela ainda existe? O que você acha? Não, de fato isso diminuiu muito. A estrutura que o Palmeiras tem aqui é uma estrutura de futebol de elite. Poucos clubes no mundo têm a estrutura que o Palmeiras tem e o suporte que eles dão aqui para os jogadores. Então eu acho que assim, o nível de futebol é difícil comparar, porque tem muita viagem aqui, como já venho dizendo, tem muitas viagens, é difícil comparar o futebol daqui, mas no Mundial de Clubes viu que deu para bater de igual para igual, teve muitos bons jogos, os clubes brasileiros foram muito bem, então eu acho que essa distância está ficando
cada vez menor e eu acho que com a estrutura dessa, com certeza vai ficando menor a cada ano. Andréas, aqui novamente, voltando a 2021, mas fora das 4 linhas, a gente viu uma mobilização muito grande do torcedor palmeirense naquela final. Foi histórico isso, talvez uma das grandes festas que o Palmeiras fez fora do Brasil. Você viveu essa final também dentro de campo. Eu quero saber a sua expectativa para encontrar o torcedor palmeirense no estádio. O que você sentiu, talvez, da torcida do Palmeiras naquela final também? Se puder responder, obrigado. Na final, desde que acabou o jogo ali, para mim, eu não acompanhei nada depois disso. Para mim foi um momento ali que aconteceu e acabou. Então, para mim, eu não fiquei muito prestando atenção